Observadores. Patrocínio. Sinobras. Pode construir, pode confiar. Bom dia, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores aqui na telinha da TV Correio. E eu, como sempre, começo agradecendo a você de casa por sempre nos prestigiar aqui também no YouTube, onde onde são reproduzidas as nossas entrevistas e a gente sempre trazendo aqui conteúdo inédito para vocês. Hoje, a nossa convidada aqui é uma advogada, doutora Lígia Maia, ela que é especialista em licitações e contratos públicos e também, recentemente, até o final do ano passado, estava na função de controladora geral do município de Marabá, que é um dos motivos também do convite, Lígia. E alguém vai perguntar por que então não chamou quando era controladora? Porque eu acho que hoje você tem inclusive mais a contribuir, porque você já não está mais na força do cargo e pode falar até mais livremente sobre a coisa pública, que é o que a gente quer falar aqui bastante. Mas eu começo te dando um bom dia e agradecendo a você pela presença. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, pela abertura desse espaço que é tão valioso. Eu penso que é muito importante a gente aproximar a população do trato da coisa pública, da gestão da coisa pública. Então, falar sobre isso em um momento como esse, para mim, é extremamente gratificante. Muito obrigada pelo convite. Que bom, te agradeço. Lígia, vamos começar estabelecendo quem é você para a turma de casa te conhecer, certo, né? Todo mundo está vendo que você é uma jovem advogada, mas fala como é que você enveredou pela profissão, como é que você se interessou pelo direito público, como é que eu sei que é uma coisa bem presente hoje na tua vida. Sim, eu me formei em 2013, então já nem me encaixo mais no conceito de jovem advogado segundo a OAB, né? E é marabaense? Sou marabaense, nascida em Marabá. Retornei para Marabá assim que me formei e toda a minha carreira na advocacia foi construída aqui em Marabá, ainda em 2013. E desde 2013 advogo aqui, advogava na seara pública, mas desde agosto de 2016, na recém-criação do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá, eu recebi o convite de atuar como diretora de controle interno. Naquele momento, eu havia começado a minha carreira no serviço público, tive esse primeiro contato com o controle interno, que, confesso, aquele momento não era familiar para mim. Nós entendemos o que faz um assessor jurídico, mas o papel do controle interno ele é diferente. Nós passamos também, é claro, não me excuso, né, de analisar os aspectos legais que dizem respeito às contratações públicas, mas a atuação do controle interno ela é voltada à eficiência das contratações públicas também. Então, nós acompanhamos desde o nascedouro do procedimento administrativo que dá ensejo às contratações até a execução desses contratos e posteriormente até a penalidade, a fiscalização desses contratos. Então acaba sendo um pouco mais abrangente. Foi um desafio muito grande. Desde 2017 passei a atuar na Controladoria Geral do município de Marabá. Lá iniciei como analista de controle interno, depois ascendi para diretora de controle interno e desde 2018 até o final de 2024 estive como controladora geral do município de Marabá. Então, no caso, 6 anos. Isso, exato. Não é isso? 6 anos. Nas duas passagens, nos 2 governos do prefeito João Miranda. E destacando, pessoal, que tudo que a gente está conversando aqui vale para todos os municípios, né? A gente Sim, claro. Apesar de ter trazido a Lígia, que foi a última procuradora-geral do município de Marabá, mas ao questioná-la sobre essas questões que a gente vai conversar bastante aqui, eu estou falando geral, né, genérico, até nem temos como falar ainda sobre o município atual, porque você não faz parte do atual governo, mas o nosso interesse é que as pessoas entendam um pouco mais sobre como funciona a gestão de um município e que as coisas não acontecem a Deus dará, né? Que existe um encadeamento para que as coisas aconteçam e a controladoria ela existe justamente para isso. Inclusive eu até destaco, não sei se você sabe dizer, que a figura mesmo da controladoria, esse setor do município, na história do município de Marabá é até recente, né? Se não me engano, é da década passada. 2009. A lei de criação é de 2009, retrasada, né? O decreto regulamentador ainda vigentes, ambos, é de 2010. Perfeito. Então não estava muito longe não, o meu chute. Então eu sei que era uma coisa recente. Continua explicando para a turma de casa, de forma prática, o que é controlado, situações que a controladoria se envolve, por exemplo. Bom, é claro que eu não vou deixar de falar dos procedimentos licitatórios, Sim. Isso é a essência da minha existência atualmente, assim, profissional. Atuamos nisso, porque toda contratação pública, todo serviço público que nós usufruímos enquanto cidadãos, eles são precedidos por um procedimento licitatório. Perfeito.
E até aí, certo, estamos dentro Existe das uma lei de tecnicidades, licitações que tem que ser obedecida. Inclusive, houve recentemente a transição para a nova lei de licitações, passamos um tempo enorme lidando com a lei de 93, a lei 8666, hoje com a 14133 de 2021. Então, recente. O controle interno, além de atuar nas fases preparatórias, né, além de exercer o controle prévio, concomitante, ele também exerce um controle posterior, ou seja, a execução ou inexecução de um serviço público também é acompanhada pelo controle interno. A entrega, o fornecimento de bens também é acompanhado pelo controle interno. Deixa eu te dar um exemplo que então aqui dentro do que você está falando me suscitou uma coisa. Por exemplo, existe muita situação de que é feita uma licitação, vamos imaginar que uma obra, né? Uma grande obra, foi feita uma licitação e a empreiteira que perdeu, ela questiona aquele resultado. A controladoria se envolve nisso também? Sim, existe uma ferramenta, inclusive recurso ao controle interno. O procedimento licitatório como um todo, antes da homologação do seu resultado, ou seja, é decretado um vencedor, antes de se bater o martelo, o ponto final, e dizer assim, aconteceu, esse é o vencedor, ele passa pela Controladoria Geral do município e ele vai dizer ao Tribunal de Contas dos municípios, comprometendo-se inclusive com o Ministério Público, quem quer que seja, que esse procedimento está apto ou não a gerar despesas para o município. Então, quando ele se insurge, a resignação ela é natural do ser humano, né? Quando ele se insurge contra o resultado de um procedimento licitatório, ele vai na instância recursal, dentro do procedimento administrativo também, se insurge. E aí tem uma decisão da administração. Começa pelo pregoeiro, depois vai para a autoridade ordenadora de despesas, a gestora ali do processo, e pode chegar ao controle interno também, no recurso ao controle interno, nessa ferramenta. Mas de uma forma ou de outra, independente de eles se valerem dessa... Vai passar pela Controladoria Geral do município, sim. E existe também a situação do prefeito mesmo, diretamente pedir, olha, dá uma olhada nessa situação aqui porque eu preciso ter mais segurança sobre isso aqui. Sem dúvidas. A Controladoria também funciona como um órgão consultivo também do município, né? As atividades de auditoria, por exemplo, quando em um contrato já em execução, é solicitada uma auditoria. Hoje as notícias circulam de uma maneira muito rápida, né? Então, eu soube que em determinado local o fornecimento da merenda escolar não está ocorrendo, digamos. É instaurada, então, a partir de uma solicitação formal, é instaurada uma auditoria para verificar isso. E, claro, isso também, no momento em que eu estive como controladora, era contemplado pelo plano anual de auditoria. Existem objetos que são muito caros, então eles sempre são caros, eu digo no sentido de importantes mesmo para a população. Então, eles sempre são acompanhados a sua execução. Fornecimento de medicamentos, fornecimento de merenda escolar, de transporte escolar, por exemplo, todas essas situações são corriqueiramente, rotineiramente auditadas. A partir desses achados, nós apresentamos um diagnóstico para o município. Então, ao longo dos anos, é possível perceber o que demanda maior ou menor atenção. Em outras ocasiões, também fomos provocados pelo nosso órgão de controle externo primário, que é a Câmara Legislativa, e já fomos, sim, provocados para atender a demandas pontuais também. Eles provocam, se recorrem ao controle interno, se dirigem ao controle interno e solicitam, olha, tivemos conhecimento de que no local X está acontecendo desta maneira, a execução do contrato tal não está acontecendo, e aí, a partir disso, é instaurada uma auditoria. Ao final, é gerado um relatório, que é exatamente para isso, um diagnóstico, onde há os achados ali, né, nesse tipo de situação, e existem diretrizes que são elaboradas a partir daí, direcionamentos. E o controle interno também exerce um papel muito importante no sentido de instruir o gestor, resguardar a administração, para que seus atos sejam dotados não só dos procedimentos formais e legais, sejam probos e lisos sob esse prisma, mas para que eles sejam eficientes. Não adianta, e por vezes isso acontece, de a gente ter um procedimento licitatório que é maravilhoso do ponto de vista legal, mas a entrega do objeto ela é ineficaz. Uma situação que eu sei que você se envolveu foi a criação da SAN, né? Da Secretaria de... Não, eu estive no você início. Trabalhou lá também, né? Explica para a turma de casa como é que funciona a SAN. Porque eu sei que ela... por que eu estou citando isso? Né? Embora você não tenha participado ali da criação, eu estou entendendo. Mas é porque a forma como foi gerido a questão da limpeza pública
nessa última passagem do prefeitão é diferente do que foi na anterior dele, há anos atrás, né? E eu sei que por isso foi criada a SAM, e é por isso que eu estou te pedindo, embora você não tenha feito parte diretamente da gestão da SAM, mas que você explique um pouquinho para a turma de casa como que ela funciona e por que ela foi separada da Secretaria de Obras, né? Que era um departamento da Secretaria de Obras. O Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá, em 2016, ele foi criado por uma lei, porque ele foi criado como uma entidade da administração indireta, ele é uma autarquia. Perfeito, isso então, que eu queria explicar. É isso, então ele tem certa autonomia, ele pode celebrar convênios, parcerias com outros órgãos, com outros segmentos, pode fazer parcerias público-privadas, inclusive. Então, contratar funcionários. Pode contratar funcionários, mas ele também obedece aos requisitos da lei para a administração pública como um todo. Ótimo. Então, por meio de concurso público ou contratações temporárias, segundo os prazos estabelecidos pela lei, é assim que funciona. Então, por exemplo, a coleta de lixo hoje é realizada de uma maneira autônoma, independente pelo próprio Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá. Ele não é contratado de um terceiro, porque isso é uma atividade fim da administração. É uma questão de saúde pública, gente. Saneamento é uma questão extremamente importante. Não pode deixar de acontecer. Não pode deixar de ocorrer. Inclusive, o primeiro processo que eu analisei já na Controladoria Geral do Município, do qual eu participei como analista, junto com diversas outras pessoas, foi o processo de coleta de lixo, porque quando o prefeito Tião Miranda assumiu a gestão, estava de fato caótica a questão da coleta de lixo no município, afetando, como eu disse, Marabaia se lembra bem que estava bem bagunçado. Exato, esse foi foi a primeira medida que ele tomou. Precisamos coletar o lixo na cidade, precisamos fazer isso acontecer. E aí... E eu entendo, então, que o advento da SAM foi isso também, né? De uma forma de agilizar as coisas. Eu acredito que dotar de autonomia serviços que são muito importantes, muito caros para a população, quando possível, claro, né, como uma forma de administração indireta, isso é muito legal, porque especializa a prestação do serviço. Então, quanto mais especializada a prestação do serviço, mais eficiente ela tende a ser. Né? O mesmo ocorre, por exemplo, com o Instituto de Previdência, com a Superintendência de Desenvolvimento Urbano. São matérias muito específicas que precisam ser tratadas com uma atenção especial. Então, eu acredito que tenha sido essa a finalidade, mas como eu digo, isso foi em 2016. A partir de 2017 já estava feito, o SAM já estava criado e eu passei a trabalhar. Não, mas eu tô te perguntando isso e tô, de certa forma, afirmando também, porque nós como imprensa também acompanhamos ali aquele momento e foi realmente o que as autoridades públicas daquele momento afirmaram que a criação da SAM vinha realmente para preencher essa lacuna e dar uma autonomia maior, uma agilidade maior para o trabalho, e é o que você está confirmando aqui agora na tua fala, o quão é importante também, em determinadas situações, você constituir uma autarquia, que é o caso da SAM. Eu queria saber de ti também, nessa tua passagem pela Procuradoria-Geral, o que exatamente você considera que você deixou de legado? Cada um passa pela direção de um órgão, de uma secretaria, de um departamento, deixa um pouquinho de si, né? O que você entende que deixou de melhorias? Legado é uma palavra tão forte, né? Ela traz, assim, uma imponência e, apesar de não me enquadrar, mas no conceito de jovem advogado, ainda me considero jovem. Então, esse legado profissional, para mim, ele ainda está sendo construído. Mas acredito que, pela minha passagem enquanto controladora geral do município, foi possível construir, assim, um legado de seriedade, de comprometimento, de um trabalho técnico muito bem desempenhado e com ética. Eu penso que a contribuição para a integridade das contratações públicas, isso é o que de mais valioso eu, sem dúvida, consegui fomentar de alguma maneira. Isso não foi desenvolvido exclusivamente por mim, de maneira alguma, mas por todas as pessoas que estiveram ao meu lado, nas lideranças, nas posições de diretoria, de presidência, de comissão de apuração, como é o caso da Samantha Holanda, que hoje conduz a Comissão Permanente de Apuração. Esse é o meu maior orgulho. Dentro do meu período como controladora geral do município, nós criamos o Cadastro Municipal de Empresas Punidas. Eu passei pela presidência da comissão de licitação, eu passei pela presidência da Comissão Permanente de Apuração enquanto era diretora de controle interno. Então, logo assumi como diretora, a Samantha assumiu como presidente. E é quem está lá até agora. E é quem está lá até agora, uma servidora efetiva do município, extremamente competente, que vem conduzindo esses trabalhos e foi responsável pela consolidação dessa comissão, organização dos fluxos de trabalho, de uma maneira
brilhante, do meu ponto de vista, e criação do Cadastro Municipal de Empresas Punidas, que é alimentado pela Controladoria Geral do Município e pela CPA. Você busca hoje no portal da transparência da Prefeitura, você encontra o CIMEP. O que é o Cadastro Municipal de Empresas Punidas? Antes de um licitante se apresentar em um procedimento licitatório, um empresário é consultado se ele tem alguma ocorrência impeditiva. O que é essa ocorrência impeditiva? Um registro de inidoneidade, um registro de suspensão por uma má execução contratual. Então, isso vai impedir que ele participe de novos processos? Exato, mas de uma maneira legal. Por quê? Sim. Porque ele não se comportou bem diante da administração. O trato com a coisa pública, ele merece um cuidado muito especial. E é um recado para quem está prestando serviço agora, de que não queira cair nessa lista. Não é impune. Então, assim, antes objetos muito caros que não eram executados acabavam sendo simplesmente relicitados, o que gerava um dispêndio para o município de recursos financeiros, de tempo, de recursos humanos, de toda sorte. Então, isso ficaria impune? Não. Hoje nós temos um cadastro municipal de empresas punidas que confere segurança para o gestor, confere segurança para as comissões de licitação, de que o licitante que vem participar é um licitante que não tem nenhum registro de improbidade, de má conduta, de má prestação dos serviços. Certo. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com a doutora Lígia, ela que é advogada, especialista em licitações e contratos e também foi, até dezembro agora, o último, controladora-geral do município de Marabá. A gente vai para um rápido intervalo, eu peço que você continue conosco aqui no SBT. De volta com o programa Observadores, aqui no SBT. Quero lembrar você que os nossos programas anteriores estão disponíveis na íntegra, lá no YouTube, basta digitar Observadores Marabá, se inscreve lá também, dá um joinha pra gente. Inclusive também, o bate-papo de hoje também vai estar lá, que é aqui com a doutora Lígia, que é advogada, especialista em licitações. Falamos aqui bastante sobre a passagem dela como controladora geral do município de Marabá, embora muito jovem, muito competente, senão não teria durado 6 anos na função. E Lígia, eu quero continuar explicando para a turma de casa algumas coisas que, para que as pessoas entendam que quando você gere uma coisa pública, no caso uma prefeitura, qualquer tipo de governo, você tem um encadeamento de coisas para que tudo dê certo, não é só da cabeça de alguém. E sim, existe uma forma de fazer que uma das grandes demonstrações disso é a existência de uma controladoria geral. Mas, enfim, um termo que a gente ouve muito nessa época, quando tem enchente, desastres, etc., é muito um prefeito que vai lá e decreta estado de calamidade, situação de emergência. Então, a gente ouve muito essas falas. E a pessoa sabe, o leigo sabe que é alguma coisa importante, sabe que aquilo ali significa que a coisa está grave, Então, eu acho assim, a grande maioria das pessoas leigas, elas só entendem a decretação de um estado de calamidade ou de uma situação de emergência como que, a coisa está grave. Mas, na verdade, quando o gestor está fazendo isso, ele está decretando uma série de medidas que ele vai poder tomar a partir dali. Tanto que é assim que também ele decreta, mas tem que ser reconhecido por um órgão superior, Sim. Explica para a turma de casa quais são as diferenças entre essas coisas aí, estado de calamidade, situação de emergência, e o que pode fazer em cada uma delas. Existe um decreto federal que explica perfeitamente o que é estado de calamidade e situação de emergência. Em ambos os casos, é comprometida a possibilidade de resposta do poder público a situações que demandam uma atuação rápida. Um exemplo aqui em Marabá muito comum é a situação das cheias, dos rios. Em algumas ocasiões foi sim decretado o estado de calamidade. Muitas pessoas foram desabrigadas, muitas pessoas ficaram ali sem condições de prover a sua própria subsistência. Você tem o seu lar afetado. O patamar mais elevado é o estado de calamidade? Ou existe algum acima dele? Não, o patamar mais elevado é o estado de calamidade, nesse tipo de situação. Vem um fenômeno e causa esse tipo de situação que exige uma resposta rápida ao poder público, também pelo número de pessoas afetadas, Sim. Então, o estado de calamidade... Usando um termo bem simplório, entendo que o mais simples seja a situação de emergência. Não, pelo contrário. Existe um outro? Situação de emergência, a situação de emergência, ela implica no comprometimento parcial de resposta do poder público a esse tipo de situação. Ótimo. Já o estado de calamidade, ele implica no comprometimento substancial
da capacidade de resposta do poder público, ou seja, eu tenho a situação do desabrigo, por exemplo, eu tenho a situação que envolve saúde pública, envolve alimentação, envolve moradia. É um comprometimento substancial pelo número de envolvidos, né? O nível do rio não para de subir. Como é que a gente vai fazer uma resposta? Eu vou abrir um procedimento licitatório que vai começar do zero? Não. Eu tenho possibilidades de responder prontamente àquilo, observados, claro, os requisitos legais. Para tudo, gente, dentro da administração existe formalismo. Ele precisa ser moderado, claro, né? A gente não vai... A nossa intenção, a intenção do administrador nunca deve ser eu preciso cumprir exatamente tudo que a lei diz. Não é isso. A administração, o procedimento licitatório, o que quer que seja, ele serve para quê? Para entender, para atender aos interesses e necessidades públicas. Então, esse é o fim. Um procedimento licitatório, uma contratação, não é um fim em si mesmo. Uhum. Então, é exatamente isso. São ferramentas que a lei põe à disposição do administrador para que ele consiga oferecer essas respostas aos indivíduos que são afetados por isso, aos cidadãos. Estou tentando aqui, tu estás falando da tua forma técnica e eu estou tentando, não, tá falando certo, mas eu sempre tento deixar mais claro para a turma de casa que vamos imaginar aqui a seguinte situação, né? Quando que o gestor vem, e eu cito prefeitura porque aqui está mais próximo da gente ver, mas isso acontece, né? O governo do estado, pode ser o próprio governo federal, mas vamos imaginar que é uma determinada situação, né? Você tem uma subida rápida do rio, né? Você estava, de repente, ali, a Defesa Civil estava preparada para X desabrigados, mas de repente você teve aí, né, 10 mil desabrigados. Rapidamente, em 2 semanas, você tem 10 mil desabrigados. Aí, para completar, cai uma ponte, aí não consegue chegar combustível, não chega a mercadoria do supermercado, né? As pessoas começam a correr para comprar água, começam a correr para comprar comida para estocar. Estou imaginando o pior dos cenários, né? Sim. Então, assim, a calamidade, imagino eu, ela vai ser decretada numa situação dessa, que você tem várias situações trabalhando, concorrendo juntas, né, e que realmente são complicadas de lidar e que o poder público vai ter que agir de uma forma incisiva e talvez até passando por cima de processos, como você falou, né, licitações e etc., porque tem que ser feito agora. Agora, eu sei que tanto em situação de emergência como estado de calamidade, ela tem que ser depois reconhecida. Não sei se pela Defesa Civil estadual ou nacional tem alguma coisa assim, né? A Defesa Civil precisa decretar a calamidade, né? E existe um trâmite legislativo para isso também. Acho importante a gente pontuar que mesmo nesse tipo de situação, a contratação pública ela é dispensada de alguns procedimentos da contratação regular. Exemplo, nós sabemos que no dia a dia precisamos adquirir combustível, nós sabemos que no dia a dia precisamos adquirir merenda escolar, e para isso eu consigo me planejar. Agora, para esse número de desabrigados, por mais que seja uma situação sazonal, que tem certa previsibilidade, se extrapola aquilo que está dentro do previsto, a lei de licitações, inclusive, me faculta fazer a dispensa emergencial, que a gente chama, está lá no artigo 75, inciso 8º da Lei de Licitações, e aí existem requisitos legais a serem estabelecidos e cumpridos também para esse tipo de finalidade. E a duração desses contratos são exatamente para atender a esta finalidade específica, né? São várias situações concorrendo para o estado de calamidade e as soluções que o poder público vai apresentar rapidamente, que é o que a lei determina nesse tipo de caso, né? A resposta rápida, elas vão ser feitas exatamente para essa finalidade. Então, a duração desses contratos, pela lei anterior, era de 180 dias, hoje é o período de 1 ano, e exclusivamente para atender a finalidade daquela situação de calamidade. Esses contratos não podem ser prorrogados, então é uma situação... Ou seja, mesmo numa situação dessa, uma situação de emergência, uma calamidade pública, existem regras a serem seguidas. Sem dúvidas, não existem formalidades. O prefeito não vai fazer da cabeça dele. De forma alguma. Ele precisa, em um maior ou menor grau, ele precisa sim ter um tipo de planejamento e observar as formalidades legais para isso. A lei traz a forma que esse tipo de contratação vai ser realizada, o período em que ela pode ocorrer e qual a finalidade. É muito importante destacar, né? É simplesmente para atender aquele período, aquela situação de emergência, de calamidade observada e reconhecida pelo órgão competente no momento adequado. Inclusive, ele pode responder também por isso, né, por decisões tomadas nesse período. Sem dúvidas. Enquanto administração, todos estão sujeitos
ao controle social, e eu acho que essa é a grande importância desse pública, tipo de momento, né, que a gente está tendo aqui, de aproximar as pessoas da gestão do trato da coisa pública, Sim. conhecer como funciona, porque enquanto cidadãos, a gente está ali, tá vendo o que está acontecendo, a gente está tomando o serviço, a gente está sendo afetado por uma situação como essa, né? E também o controle exercido pela Câmara, que é o controle de aprovação de contas dos municípios, a cada quadrimestre a gente presta contas para o município e tudo mais, né? E o controle externo também, tribunais de contas da União se envolve recursos Sim. federais, Tribunal de Contas do Estado se envolve recursos estaduais, Ministério Público Estadual em todos os casos, então o Ministério Público Federal, os órgãos de controle como um todo, além do controle social. Doutora, na sua passagem como controladora geral e também como servidora dessa área, né, no tempo todo que ficou lá, não conta apenas como controladora, entendo que deve ter participado de vários eventos públicos, simpósios, etc. Algum que a senhora possa destacar, né, que eu sei que são nesse tipo de eventos, de encontros e realizações, convenções, etc., que são apresentadas as modernizações do trato com a coisa pública. Vou destacar o mais recente deles, que foi o primeiro encontro estadual de controle interno, que foi promovido em conjunto, em uma parceria conjunta pela Corregedoria Geral do Estado, o Tribunal de Contas do Estado do Pará. Foi um evento fantástico, assim, em que foi um evento fantástico em que eles contaram com a participação de auditores do Tribunal de Contas da União, advogados atuantes na área de governança, de integridade de contratações públicas. Foi um encontro voltado exclusivamente para o controle interno e eu tive a oportunidade de, ainda enquanto controladora, estar ali com servidores da Controladoria Geral do município, servidores efetivos também, e foi um momento assim fantástico, em que nós também podemos observar que houve sim muitos avanços da Controladoria Geral do município com relação ao trato da coisa pública, sabe? A própria existência do Cadastro Municipal de Empresas Punidas coloca o município de Marabá assim na frente, sabe, da largada em relação a muitos outros municípios. Isso enche a gente de orgulho e nos deixa muito felizes de ver que o acompanhamento pela eficácia, sabe, das contratações públicas, ele já vem sendo realizado. Até faltou a gente fechar o cerco aí, já que a senhora falou de novo do cadastro de empresas, e a gente sabe que, obviamente, a reputação de uma empresa é um valor dela, né? E ela poder contratar serviço junto à administração pública é uma coisa importante também. Eu acredito que, da mesma forma que uma empresa é colocada nesse cadastro, ela também deve ter alguma forma de sair, né? Sim, claro. Os períodos de suspensão, eles são determinados pela lei também. Pode chegar até 2 anos, no caso de inidoneidade, né? Mas ela tem sim a possibilidade de se reabilitar. E isso pela lei de processo administrativo de responsabilização e pelo próprio decreto da CPA. Na maioria das vezes, existe um valor determinado por uma multa, no caso de inexecução parcial do objeto. Ela paga essa multa, passa o período suspensa e aí ela pode sim se reabilitar e voltar a concorrer no município. Uma situação específica e, como toda penalidade, ela tem um caráter pedagógico, ou seja, você incorreu nesse tipo de sanção, não faça mais. Mas a partir disso, você está pronto para voltar e fazer melhor. Certo. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com a doutora Lígia Maia, ela que é advogada, especialista nessa área de licitações, ex-controladora geral do município de Marabá, e estamos aprendendo com ela aqui sobre licitações, sobre quem presta serviço à prefeitura, ao município. Nesse bloco falou bastante aqui sobre situação de emergência, decretação, né, de situação de emergência e estado de calamidade pública, que são só termos que, de vez por outra, a gente ouve. A gente vai para um rápido intervalo, peço que você continue conosco aqui no SBT. De volta com Observadores, hoje a gente está conversando aqui com a doutora Lígia Maia Miranda, que é especialista na área de licitações e também ex-controladora geral do município. Doutora, foram vários anos, né, de serviço público, né, de forma muito intensa, até porque
controlador-geral do município, ele tem muita coisa para cuidar. E agora voltou para o setor privado, né? Sim. Está advogando de novo, mas continua atendendo nessa área de... Continuo, inclusive essa é a maior expressão da minha carreira hoje. Eu quero utilizar essa bagagem de todos esses anos dedicados ao controle interno, a licitações e contratos públicos, para trazer isso para a empresa de soluções consultivas, a Sales Soluções Consultivas, que presta assessoria e consultoria em licitações e contratos públicos. Que ótimo. É essa a finalidade. Uma prefeitura, por exemplo, poderia te contratar? Sim, claro. Para implantar, por exemplo, as comissões de apuração ou para prestar algum tipo de consultoria que seja, porventura, necessária. É aí que eu queria entrar. E para particulares também. É aí que eu queria entrar, porque, assim, sempre que a gente fala de município de Marabá, Marabá é um município grande, né? Isso é um fato, Sim. né? Não é um adjetivo. Ao falar que Marabá é um município grande, nós estamos adjetivando, então estamos reconhecendo que realmente é um município grande, porque é a maior folha salarial de servidores públicos, são muitos servidores públicos, é um município complexo, né? Quase 300 mil habitantes, e é óbvio que são 112 anos, né? O município está fazendo esse ano. Então é óbvio que ele já está num estágio de maturidade da coisa pública que com certeza não é o mesmo de outros municípios que são mais recentes e que são menores em termos de população. Né? Então, e aí que eu queria saber de ti, obviamente não vamos citar nomes aqui, mas como é que você vê aos olhos do nível que a gente está hoje, né, como município de Marabá, administrativamente, como é que você vê que isso tem chegado aos demais municípios? Você acha que os municípios menores têm mais dificuldade de aprimorar o trato com a coisa pública? Eu acredito que eles tenham mais dificuldade e até as leis costumam ser mais tolerantes, né? Com os procedimentos, por exemplo, de licitação, falando, né, eles tiveram uma possibilidade de não licitar em determinados... de não implantar, a lei no mesmo período em que nós tivemos. Então, assim, existe uma tolerância maior dos órgãos de controle também pelas estruturas rudimentares. A nova lei de licitações, por exemplo, fala em um sistema de controle interno, atuante em 3 linhas de defesa, então, toda prefeitura hoje tem uma controladoria? É necessário. Obrigatório? É necessário que tenha. Né? Isso é determinado pela Constituição, na verdade. Então, eu percebo que o município de Marabá ele é referência para outros municípios. Quando foi implantada aqui a diretoria de governança para esse período de transição para a nova lei de licitações, diversos municípios consultaram o município de Marabá para saber como isso estava sendo feito. A gestão dos processos de maneira eletrônica, agora virtualizada, através do SEI, né, Sistema Eletrônico de Informações, também foi objeto de parâmetro para outros municípios também. E percebo que há sim a instauração de comissões que funcionam, que estão em pleno desenvolvimento, como a CPA, ou como a Comissão de Monitoramento e Avaliação também, a CMA, que ela vai gerir, vai avaliar os resultados das parcerias firmadas com as organizações do terceiro setor, né, as ONGs, né, as OSCs, na verdade. Então, eu percebo que o município de Marabá ele demonstra, sim, progresso em relação a outros municípios. Ainda há muito a caminhar, sabe? Quando nós falamos, por exemplo, de licitações, por ser um instituto relativamente recente, a nova lei de licitações, ainda há muito a caminhar, ainda há muito a ser consolidado, ainda há muito a ser desenvolvido. Mas eu penso que Marabá é, sim, uma referência de comprometimento, de seriedade com o trato da coisa pública, até porque os olhos dos controles externos estão voltados para o município de Marabá, também de uma maneira mais eficaz, talvez, ou mais ferrenha, exatamente pelo porte do município, pelo número de recursos que o município é capaz de captar. Sim. Então, existe sim esse avanço em relação a outros municípios de menor porte, que ainda estão também nesse processo de caminhar para isso. Eu acho que isso fica muito flagrante quando você fala de, por exemplo, a procuradoria de um município, né? Eu sei que tem municípios que não tem a figura do procurador-geral, tem um advogado contratado para fazer essa figura, mas não tem um departamento como é a Progem em Marabá, né? Hoje a gente tem aqui 11, 12 advogados, se eu não me engano, que trabalham diretamente para o município como procuradores do município. E não é a realidade dos municípios menores, né? Muitas vezes é a figura de um advogado que está, às vezes, como contratado até como cargo de confiança. Não existe a estrutura da Progem.
Sim, a Controladoria Geral do município em Marabá, a CONGEM, por exemplo, abriu seu primeiro concurso público em 2018. Então, os servidores efetivos que compõem a Controladoria Geral do município de Marabá foram abertas 8 vagas. Né? Então, ainda você vê a estruturação desse órgão como componente efetivo da administração, como servidor efetivo da administração, ela é recente. Alguns deles ainda estão em estágio probatório. Então, assim, realmente, a estruturação do sistema de controle interno com essa força, com essa solidez, ela é recente. Ela é de fato recente, ela vem sendo reivindicada, né, pela Controladoria Geral da União, pelos tribunais de contas, pela nova lei de licitações e assim por diante. Doutora, eu estou lhe perguntando dos municípios, né? E a gente sabe que, já perguntei já sabendo a resposta, né? Que, óbvio, os municípios menores têm uma menor estrutura, mas eu creio que esse é um caminho sem volta, né? A questão do aprimoramento da coisa pública, porque, como a senhora citou já em vários momentos aqui na entrevista, muitos estão normatizados em leis federais, não é isso? Me desculpe, eu não... Muitos são normatizados em leis federais. Esse aprimoramento da coisa pública. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha vivência diária, né? A lei de licitações, ela determina que sejam criados programas de integridade para o município, né? Ou seja, para o município não, para a administração pública como modo geral. Sim. Né? A criação de programas de integridade, ou seja, comportamentos éticos, comportamentos probos precisam ser fomentados, inclusive através de um código de ética específico, de um programa de integridade desenvolvido para contribuir para esse tipo de ambiente, né? Sadio, desse ambiente sério, ético, dentro da administração pública como um todo. Então, quando a nova lei de licitações ela reivindica essa atuação do controle interno em 3 linhas de defesa, ela também está reivindicando o fortalecimento desse tipo de sistema, né? E é importante, assim, para que as pessoas saibam disso. Qual é o papel do controle interno? É cobrar, é fiscalizar em primeira instância, né? Dentro da própria estrutura da administração, quando eu falo de controle interno, né? É estar ali, lado a lado, na fase preventiva, junto, Sim. enquanto está acontecendo, e depois também na execução cobrando, procurando respostas à satisfação do interesse público, né? O controle interno ele está ali dentro da estrutura da gestão, mas ele serve para o atendimento ao interesse público, ele é também uma ponte com o controle externo. Então, é preciso observar isso. O serviço está sendo entregue, a sociedade está sendo atendida, o bem está sendo entregue, está colocado à disposição daqueles que precisam. É assim que o controle interno trabalha. Quando a gente fala, parece assim tão distante, né? Controle interno, controladoria, corregedoria, o que isso faz? Ele serve para você. Doutora, a lei de responsabilidade fiscal também o controle interno Sim, também lida com isso? Também lida com isso. Inclusive, quando eu falei da prestação de contas quadrimestral, aqui o Executivo Municipal é submetido, isso é em atendimento à lei de responsabilidade fiscal. E são apresentadas as demonstrações contábeis, financeiras. Isso é feito também com o suporte da Controladoria Geral do município, para que nós atendamos aos mínimos estabelecidos pela Constituição, de investimentos em saúde, educação, gasto com o pessoal. Tudo isso é apresentado no âmbito municipal, tudo isso é apresentado junto à Câmara de Vereadores, e as contas do poder público, ficam disponíveis até 60 dias após o encerramento, né, da gestão, fica disponível a cada fechamento de exercício para que qualquer contribuinte possa acessar, disponível também nos portais de transparência. Que aí já são as leis relacionadas à transparência Exato. pública, né? Só para você de casa, para ficar mais... que a gente ouve muito tempo nesse termo, lei de responsabilidade fiscal, né? Estou tratando de uma forma simples, lógico que é um arcabouço legislativo denso, mas explicando de uma forma mais simplória, né? Eu creio que o principal avanço da lei de responsabilidade fiscal diz respeito a não se gastar mais do que arrecada, né? Sim, então, sem dúvida. A lógica principal da lei de responsabilidade fiscal é essa, de que não se pode gastar mais do que arrecada, e também, inclusive, ela normatiza até mesmo os procedimentos dos vereadores, porque quando você cria uma lei e aquela lei vai incutir algum gasto para o município, também cabe ao legislador, Sim. na medida que ele dá a ideia da lei, ele também tem que indicar de onde vai vir a fonte de recurso para tornar factível aquela ideia, né? Então isso aí também acaba com aquelas
às vezes tem um legislador que tem uma ideia mirabolante, né? Vamos fazer isso, isso e aquilo, mas que depois não vai ser factível porque pode onerar muito o caixa do município. Exato. Não sei se eu falei besteira, doutora. Não, você falou corretamente. Inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece parâmetros, né, os mínimos a serem investidos no que é considerado mais caro, né, para todos nós, né, educação, saúde e o que faz a coisa pública andar também, que é o pessoal. Né? Todos esses gastos são estabelecidos mínimos a serem investidos em tudo isso. Então, a alocação de recursos por uma esfera da administração pública, ela também não é feita indiscriminadamente, né, arbitrariamente. Acabou o nosso tempo, doutora. Nós tínhamos várias perguntas aqui para lhe fazer, mas você que ligou a TV agora, a gente está nesse bate-papo aqui com a doutora Lígia Maia, ela que é essa jovem advogada marabaense, muito bem sucedida, e que também acabou de encerrar um exercício de 6 anos como controladora geral do município de Marabá. Ela que é especialista em licitações e especialista no trato com a coisa pública. Eu quero te agradecer, Lígia, primeiro por ter aceitado nosso convite, te parabenizar, porque nós aqui como órgãos de comunicação acompanhamos de perto o seu trabalho nessa função, então creio que você saiu muito bem, deixou um legado, você falou que não, mas deixou com certeza um legado, né? Porque o legado aqui é o aprimoramento que você deixa, né, para que quem vem depois encontre uma coisa encaminhada. Então, entendo que você deixou sim uma participação importante e com certeza quem está lá hoje encontrou um setor organizado. Sem dúvidas. Lhe agradeço, Patrick, mais uma vez por ter aberto, por esse convite, né, de estar aqui, de dialogar mesmo com as pessoas para que elas se aproximem disso, né, de falar com a coisa pública, de participar da gestão da coisa pública, porque isso cabe a todos nós. Eu falo disso com muita familiaridade, não só porque eu estive do outro lado, mas porque sou cidadã, uma cidadã participativa. Sim. Então esse tipo de instrução, ele é muito necessário. Então eu te agradeço, me sinto profundamente honrada por estar aqui. Ainda estou construindo esse legado, espero voltar aqui diversas outras vezes para falarmos sobre... Sempre que a gente precisar falar sobre isso, você vai ser sempre uma fonte nossa. Muito obrigada. E até você falou em cidadania, quero destacar, vou até pedir para o Denis, a gente vai colocar aqui na tela o teu endereço do Instagram, para quem tem interesse em te acompanhar, que você também nas suas redes sociais sempre põe vídeos, né, dividindo um pouquinho com as pessoas, traduzindo um pouquinho do que é esse mundo aí do trato com a coisa pública, de uma forma simples, de uma forma animada. Então, quem tivesse interesse de seguir a doutora Lígia vai sempre encontrar esses vídeos lá no qual ela, numa atitude muito cidadã, divide sempre alguma notícia, alguma novidade ou alguma dica. É isso. Muito obrigada, Patrick. Obrigado a você. Obrigada. Obrigado a você que nos acompanhou nesse domingo. Um ótimo restante final de semana para você e até semana que vem aqui na telinha do SBT. Programa Observadores. Patrocínio Sinobras. Pode construir, pode confiar.